Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos Tua direção no estudo da Tua Palavra. Abre nosso entendimento para compreender o que queres nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar hoje o tema da salvação. Para começar, quero ler o texto de Romanos 5, versículo 12. Diz assim: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia é categórica ao afirmar que todos os seres humanos nascemos e vivemos em pecado. Adão e Eva eram criaturas perfeitas. Misteriosamente, porque a Bíblia descreve, a Bíblia conta a história, mas a Bíblia não explica, não dá detalhes. Por que no coração de seres perfeitos como Adão e Eva, de repente nasceu o desejo de desobedecer a Deus? Não sabemos, é um mistério. Mas no momento em que eles desobedeceram, aconteceu outra coisa misteriosa. Eles perderam a natureza perfeita com que tinham sido criados e tomaram a natureza pecaminosa. Se você me perguntar o que é natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa é aquela inclinação desesperada para fazer o mal, a tendência natural para fazer o mal. Para sermos pecadores não precisamos cometer pecados. Para sermos pecadores basta nascer. O ser humano já nasce pecador. Não pecador no sentido de fazer coisas pecaminosas, mas pecador no sentido de nascer separado de Deus e com vontade de viver longe de Deus. Essa vontade pecaminosa, essa natureza pecaminosa, ela não pode obedecer a Deus. Então nós precisamos ser transformados pelo poder maravilhoso de Cristo. A isso, biblicamente, se chama o precioso, miraculoso trabalho da conversão. Mas nosso tema hoje não é a conversão, é a salvação. Se todos estamos pecados, se todos estamos em pecado, se todos nascemos em pecado, se todos somos pecadores, então vem o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, se todos somos pecadores, todos estamos condenados à morte. E é por isso que precisamos de salvação. Muito bem, Cristo veio a este mundo, morreu na cruz para pagar o preço de pecados que Ele não cometeu. Porque Cristo foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então Ele pagou o preço de pecados, não dele, mas de nossos pecados. Mas essa morte vicária de Cristo, que pagou os pecados da humanidade, só serve para quem aceitar. Por isso, São João, e este último texto que vou ler, 3,16, contém uma verdade que todos os cristãos deveríamos colocar na mente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não diz para que todos tenham vida eterna, diz para todo aquele que nele crê. Então, a salvação que Cristo oferece é válida unicamente para aquele que crê, para aquele que aceita. E essa salvação está ao nosso dispor todo dia, enquanto estivermos dispostos a abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Pastor, o senhor falou em salvação, não é? Que Deus pensou na nossa salvação a partir do momento que o homem pecou, mas dá a entender de que Deus sabia que ia haver o pecado e por isso já planejou, né? Já idealizou o plano da salvação. Foi essa a sequência? Sabia, Deus sabia. A Bíblia diz que aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi
morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que o plano de salvação não foi um plano de emergência. O pecado não tomou por surpresa a Deus. Quando o homem pecou, Deus não agarrou a cabeça e disse, o homem pecou e agora faço o quê? Não. Nos planos divinos, Deus já sabia o que ia acontecer e estava provisto o plano de salvação para ele. Pastor, o senhor pode repetir para mim, para que eu seja salvo, o que eu preciso fazer exatamente então? Para daí então fazer minha outra pergunta. Crer. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tá bem, então agora eu estou crendo, eu estou acreditando na salvação. Muito bem. E isso então é para todo sempre, amém? Ah, bom, aí é outra história. Você crê e aceita a salvação. Agora, o difícil não é ser salvo. Ser salvo é a coisa mais simples. Tudo que você precisa na vida para se salvar é, primeiro, reconhecer que você é um pecador. Segundo, reconhecer que você não pode. Terceiro, reconhecer que Deus pode. Pronto. Extende a mão, está salvo. Um segundo, está salvo. Difícil é conservar a experiência da salvação. Pastor, e por que o plano da salvação, para que ele tivesse efeito, para que ele fosse válido, digamos assim, né? Por que tinha que envolver justamente Jesus? Veja, o homem tinha pecado e o salário do pecado é a morte. Portanto, se o homem não queria morrer, queria salvar-se, alguém tinha que morrer em lugar dele. Outro homem não poderia morrer, porque outro homem precisaria também se salvar. Portanto, outro homem não poderia morrer em lugar dele. Um anjo não poderia morrer, porque um anjo não tem vida própria, tem vida dependente. A única pessoa que poderia morrer para salvar o ser humano é Deus. Mas Deus não pode morrer, porque Deus é Deus. Então Deus teve que se tornar um ser humano para morrer em lugar do homem, a fim de que o homem ficasse livre da punição da morte que merecia. Pastor, em alguns textos da Bíblia, a impressão que se tem quando fala em eleição, os eleitos, né? A impressão que me dá é que alguns são predestinados à salvação e outros já são predestinados à perdição. Como é que eu vou saber? Bom, se existe a predestinação à salvação, primeira pergunta, como é que eu vou saber se eu sou predestinado à salvação ou à perdição? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, está essa expressão predestinação, veja. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todos os seres humanos vêm a este mundo predestinados para salvar-se, predestinados para ser a imagem do Filho de Deus. Todos, não há um ser humano que venha predestinado a morrer. Predestinado. A palavra predestinado quer dizer destinado antes de. Vou fazer um exemplo. Este óculos, quando foi fabricado, foi predestinado para ir nos olhos. É dizer, fabricado, propósito, ir nos olhos. Isso quer dizer que eu vou colocar sempre nos olhos? Não. Se eu quiser, eu vou querer beber água com o óculos. Só que ele foi predestinado para ir nos olhos. O ser humano foi predestinado para ser salvo. Isso quer dizer que todo mundo vai se salvar? Não. Porque se o homem decide andar no caminho do erro, vai se perder. Mas não é porque não foi criado com um predestino, com um pré-objetivo. O objetivo é se salvar-se. Só que a salvação não depende do plano que Deus tem para o ser humano. A salvação depende da decisão do ser humano. Pastor, eu ainda não estou 100% convencida com relação a esse assunto de predestinação. Porque, veja, voltando inclusive ao próprio Éden, não é? Deus, o Senhor disse para nós agora há pouco, que Deus já tinha o plano da redenção na sua mente,
porque sabia que o pecado ia entrar no mundo. Isso não significa que já estávamos então destinados ao pecado, a toda essa história. Deus sabia o que ia acontecer, ou seja, isso não tinha como ser diferente, né? O destino já estava traçado ali. Destino não. Escuta uma coisa. Tem gente que pergunta assim: pastor, Deus sabe que vou me perder ou vou me salvar? Claro que Deus sabe. Deus é Deus. Deus conhece o futuro desde agora. Tudo que vai acontecer daqui a 1000 anos ou 1 milhão de anos, Deus sabe. Deus é onisciente, sabe tudo, sabe o passado, o presente e o futuro. Então, Deus sabe se eu vou me salvar ou vou me perder? Claro que sabe. Então, as pessoas perguntam assim: então, se Deus sabe que vou me salvar, para que me preocupo? Já vou me salvar. Ou se Deus sabe que vou me perder, para que eu estou querendo me salvar? Já vou me perder. Isso seria destino. A Bíblia não apoia a ideia de que Deus, de que existe destino. Mas Deus sabe. Agora, o que tenho que entender é que se eu vou me perder, não é porque Deus sabia que eu ia me perder. Se eu vou me perder é porque eu decidi perder-me, não porque Deus sabia. Mas Deus, por ser Deus, conhece tudo. Quer dizer, o pré-conhecimento de Deus não determina as coisas. As coisas são determinadas pela decisão humana, mas Deus, por ser Deus, conhece tudo. Pastor, olha só, uma pessoa, ela quer a salvação, ela deseja a salvação. O que ela precisa fazer? Eu acho que a pergunta seria assim: o que eu faço e o que Deus faz? Qual é o que cada um deve fazer? Você não pode morrer por você mesmo, Cristo morre por você. Cristo não pode crer por você, você tem que crer. Essa é a parte de Deus e essa é a parte do homem. Mas eu tenho que me esforçar de alguma forma? Eu preciso comprar, pagar de alguma forma? Tem outro tema onde vamos estudar a salvação pela graça. E aí vamos enfatizar durante 20 minutos que a salvação é unicamente pela graça. Então, pastor, se eu aceito o plano da salvação, aceito a Jesus como meu Salvador, confesso meus pecados, a partir daí não preciso fazer muita coisa mais com relação à minha salvação? Preciso manter uma vida constante de uma vida cristã, preciso estar ligado a uma igreja, preciso de tudo isso para manter a minha salvação que Jesus já me deu de graça? Você tem que separar as coisas. Uma coisa é alcançar a salvação, mas você não alcança a salvação e morre. Você alcança a salvação e continua vivendo. Como alcança a salvação? Crendo em Cristo. Exato. Como vive depois da experiência de salvação? Aí não basta crer. Aí, se você crê, você tem que manter comunhão com Cristo. E o que é manter comunhão com Cristo? Há um estudo à parte que vamos estudar isso, orar todo dia, estudar a Bíblia todo dia e trazer uma pessoa para Cristo. E quando você está em comunhão com Cristo, tua vida é uma vida de obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Em síntese, aos 10 mandamentos de Deus. Quero dizer que tenho que guardar os mandamentos para salvar? Não, Senhor. Você se salva pela graça. Você tem que viver como salvo. A obediência não ganha a salvação. Mas não me diga que você está salvo se não obedece. A obediência é uma evidência de que você alcançou a salvação. Mas não é requisito para alcançar a salvação. Pastor, se a salvação é uma decisão pessoal, né? Eu decido, eu quero, eu aceito. E eu sou salvo pela graça. É uma coisa individual. O senhor acredita nessa história de oração intercessória? Ou seja, eu orar em favor de uma outra pessoa para que essa pessoa possa ser salva. E alguns, inclusive, têm aí também a ideia de eu orar por alguém que já morreu. Existe essa possibilidade? Não, você está entrando em 2 terrenos completamente diferentes. Orar por quem morreu, essa é outra história que vamos estudar quando estudemos o que acontece com os que morrem. Vamos a falar agora de orar em favor de uma pessoa. Vamos dizer que Márcia não quer saber nada de Deus, não quer saber nada de Cristo, não quer saber nada de salvar-se. Mas você gosta dela e quer que ela se salve. E agora você ora e ora e ora a Deus. Então vem a pergunta que você está querendo fazer. Vale a pena orar por ela quando ela não quer saber nada de salvar-se? Vale a pena. Mas por quê? Por o seguinte: se você não orar por ela,
e o Espírito Santo trabalhar no coração dela para ela se salvar, o diabo, que é astuto, vai dizer a Deus, espera Deus, por que está trabalhando com a Márcia, se a Márcia não quer nada? Não diz que você respeita a liberdade, por que não está respeitando a liberdade dela? Ela não quer se salvar, por que teu Espírito está incomodando ela? Acaso ela pediu? Ela não pediu, por que está atormentando ela? Então, quando você ora em favor dela, e o diabo vai onde Deus e diz, por que está trabalhando com a Márcia se a Márcia não pediu? Você está lhe dando um argumento a Deus, porque Deus diz assim, tudo bem, a Márcia não pediu, mas o Elmar pediu. Eu não estou respondendo à oração da Márcia, porque a Márcia não pediu nada. Estou respondendo à oração do Elmar, porque eu respondo todas as orações. Quer dizer, quando você ora em favor de outra pessoa, está dando a Deus um argumento para ele continuar fazendo o seu trabalho de tocar o coração das pessoas. Pastor, mais uma pergunta. Deus criou todo o universo, né? Nós já estudamos sobre isso. E o universo é imenso, milhares e milhares de planetas e galáxias, enfim. E a Terra fica tão pequenininha, né, num universo tão grande como esse, fica um grão de areia na praia, né? Por que Deus, com tanta coisa já perfeita na sua mão, por que Ele se interessou tanto por um grão de areia a ponto de planejar, né, idealizar um plano como esse, sacrificar o seu próprio filho? Só tem uma explicação, e é o amor. Porque Deus é Deus. Deus disse que até quando um fio de teu cabelo cai, Ele sabe. Quando um passarinho morre, Ele sabe. Ele conhece o nome de cada estrela e há infinidade de estrelas nos céus. Ele sabe o número de grãozinhos de areia que existem no mar e no deserto. Ele sabe tudo. Ora, se Deus conhece cabelo, pena de passarinho, grão de areia, como não vai saber quem é Márcia, quem é Elmar, ou quem é Alejandro? Ele sabe, ele se interessa pela gente, ele ama a gente. O problema é que a gente às vezes duvida do amor de Deus, porque a gente vive num mundo onde se ama o bonito, se ama o brilhante, se ama o inteligente. Você vai dar a coroa de ouro, a medalha de ouro para o primeiro, nunca para o último. Mas com Deus não é assim. Deus ama o ser humano. Se você é feio, se você é bonito, se você é rico, se você é pobre, se você é bom, se você é mau, Deus te ama. Se há uma coisa que o ser humano nunca poderá fazer, é fazer que Deus deixe de amá-lo, porque Deus vai amá-lo sempre, em todas as circunstâncias. Existe alguma coisa, pastor, que eu possa fazer contra Deus ao ponto dele falar assim, esse aqui eu não quero salvar de forma nenhuma? Nada. Você pode fazer o que quiser contra Deus. Deus nunca vai deixar de amá-lo. E se um dia você se perder, não será porque Deus se cansou, não será porque Deus deixou de amá-lo. Se um dia você se perder, será porque você quis se perder. De tanto você dizer não, 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 chega a um ponto de não retorno, um ponto em que você começa a andar para lá. E aí se acabou a história de você. Não porque Deus não queira te salvar, sino porque você fechou-se completamente. E o sangue de Jesus na cruz, ele é o suficiente para salvar toda uma humanidade? A todos os seres humanos, mas só vale para quem crê. Isso que diz São João 3,6. Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê. Eu não teria colocado, se eu fosse escritor da Bíblia, para que todo aquele que crê, senão para unicamente aqueles que creem. Unicamente aqueles que creem. Mas a palavra de Deus é mais abrangente. É todos os que creem. Sem exceção, sem diferença. E vamos terminar o estudo querendo te dizer uma coisa. Veja, tua vida pode ser, neste momento, a pior das vidas. Você pode estar no fundo do poço. Você pode sentir-se um pecador que não tem perdão. Desde o ponto de vista humano, talvez não haja perdão para você. Mas se não houvesse esperança para você, Jesus não teria deixado tudo, não teria vindo à cruz a morrer. Ele morreu porque te ama, e a morte de Cristo quer dizer que é esperança para você. Embora nesta terra você ache que não vale para ninguém, para Jesus você vale muito. Portanto, levante-se, acredite no amor de Cristo e comece uma nova vida. Que Deus te abençoe.